Glória a Deus. Eu vou ler só um versículo que todo mundo conhece de cor. João 3,16. Quem conhece? Eu achei incrível. A gente recebe notícia constantemente, né? Nessa guerra do Hamas contra Israel, 200 palestinos sonharam com Jesus e tiveram encontro com ele. Jesus não tem fronteira, né? Não tem quem o impede. O Khaled, não sei quantos conhecem o Khaled, já pregou aqui várias vezes, ele era muçulmano, veio do Líbano, família muçulmana, veio para Uberlândia, e um dia ele teve um encontro com Jesus. O pai dele mandou ele de volta para o Líbano para ver se ele se reconvertia ao islamismo. Não teve jeito. Aí deserdaram ele, a família deserdou ele, também não teve jeito. Aí o que aconteceu? A família inteira se converteu. E hoje ele é um pastor e serve a Deus, não é? Porque o que Jesus tem para fazer, ele faz na vida das pessoas. Eu digo muito que existem 3 cristianismos. E quando a gente entende isso, fica muito claro as coisas. Existe o cristianismo por Cristo, o cristianismo com Cristo e o cristianismo em Cristo. Por isso que as pessoas falam, mas cristão, tudo é cristão, que cristão faz isso, cristão faz aquilo, cristão isso, cristão aquilo. O cristianismo por Cristo é aqueles que nunca, nem sequer conheceram Jesus, nunca nem sequer conheceram nada, e por Cristo fizeram guerras, por Cristo fizeram cruzadas, mortes, guerras, até pouco tempo, no Irã, oh, meu Deus do céu. País do lado da Inglaterra. Não. Irlanda. Oh, Jesus. Irã e Irlanda. Na Irlanda, até pouco tempo, católico e protestantes faziam guerras um contra os outros, né? Em nome de Cristo. Os católicos matavam os protestantes em nome de Cristo, os protestantes matavam os católicos em nome de Cristo, né? Então, por Cristo foi feito muitas coisas na terra, né? Não tem nada a ver com Cristo. Com Cristo são aqueles que conhecem a palavra de Deus, decidiram ser cristãos, mas não querem perder a sua individualidade. O ego, no seu coração tem um trono. No seu coração existe um trono. Quem está sentado neste trono é o seu ego, né? Quem comanda o seu coração, quem manda na sua vida, quem comanda a sua vida é o seu ego, não é? E a gente reina dentro do nosso coração, na nossa vida. Nós fazemos aquilo que nós queremos e Deus nos deu o livre-arbítrio para ser assim, né? Então, tem muitos que são cristãos, mas eles continuam comandando a própria vida. Seria mais ou menos assim: a sua vida é um carro, você está no volante e você convida Jesus para ser o passageiro. Aí você fala assim: Jesus está na minha vida. Jesus, eu convidei, Jesus está na minha vida. Ele está na sua vida. Ele só não está no quê? No comando da sua vida. Ele é apenas um passageiro, né? E a gente fala: não, Jesus está na minha vida. Ele está na vida, mas não está no controle, não é? E aqueles que estão em Cristo, a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Aí as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O que é em Cristo? É conexão, aliança, fusão, né? Ele está de motorista no seu veículo, não é? Ele que está sentado no trono do seu coração. Quem está em Cristo está mais preocupado
em fazer a vontade de Deus do que a sua própria. Quem está com Cristo quer que Deus cumpra a sua vontade. Então ele ora e fala: Senhor, a minha vontade é esta, o meu desejo é este, e eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Agora, aquele que está em Cristo, ele ora diferente. Ele fala: eis-me aqui. O que Maria disse para o anjo diante de uma situação tão complicada? Eis-me aqui, seja feito em mim conforme a tua vontade. Aquele que está em Cristo, ele não está preocupado em que a vontade dele seja feita, mas ele está preocupado em que a vontade de Deus seja feita na vida dele, não é? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer realizar na minha vida? Eis-me aqui, né? Amém? Essa é a diferença, né? Mas João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, porque é ela que nos orienta, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para nós, queridos, para nós, Jesus é o Filho de Deus. Para nós que conhecemos a palavra, para nós que aceitamos Jesus, Ele é o Filho de Deus que veio na terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e morreu para vencer a morte e para te salvar, né? Então, acima de qualquer coisa, o que nós cremos? Que Jesus morreu para nos salvar. Quem é que aceitou Jesus e está salvo? E que essa salvação não é pelas tuas obras, essa salvação não é pela sua religiosidade, essa salvação não é pela sua performance espiritual, essa salvação é porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Amém? A única coisa que você fez foi aceitar o que Ele fez por você, né? Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão o quê? Em Cristo, não com Cristo, em Cristo. Não é? Diferente, com Cristo ou em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Então, nós cremos na salvação, amém? Nós cremos que Jesus morreu, Ele ressuscitou, venceu a morte, e que você aceitou Jesus, o teu corpo morre, mas você vai viver eternamente com Deus, amém? Nós cremos que existe um novo céu e uma nova terra, que existe a nova Jerusalém, e que você vai viver eternamente com Deus, e que Deus vai restaurar todas as coisas no princípio original. Amém? Então nós cremos assim, porque esta é a nossa fé, é o que está escrito na Bíblia, né? Você aceitou Jesus, você está salvo, e se você morre, você vai para o Hades. E no Hades você vai para o paraíso. Amém? Hades é o lugar onde ficam os mortos, e paraíso é onde estão os salvos em Cristo. Nós cremos que quando Jesus voltar, e está na Bíblia, a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão para a presença de Jesus. Logo em seguida, nós, os vivos, estivermos aqui, vamos supor que agora a trombeta toca. Tocou a trombeta, os salvos vão ouvir a trombeta e vão desaparecer da terra. Esse é o arrebatamento. E você vai ser arrebatado e vai se encontrar com Jesus nos ares. Primeiro os mortos em Cristo, depois nós, os vivos. Imagina, se você quiser ter uma ideia, vai no Google e coloca arrebatamento, tem um monte de filminho. É interessante, né? As pessoas vão desaparecer. Imagina, nós estamos aqui e de repente toca a trombeta, estamos aqui no meio de um culto e desaparece todo mundo, ou quase todo mundo, né? Olha lá, né? E aí nós vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Aí vai desenrolar o Armagedon e tal, o anticristo se levanta, tudo aquilo, né? Esta é a nossa fé. Amém? Por isso que Jesus, o maior objetivo de Jesus de vir na terra não foi dar bom exemplo, apesar que ele deu. Não foi criar uma religião. Cristianismo não pode ser religião.
apesar de ter religião. Ele veio para te salvar. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: ele veio para te salvar. Salvar. Por isso que Jesus falou assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu filho, não importa que vida que você vai ter nesta terra, o importante é quando você sair dessa terra, você se encontrar com Deus. Amém? Não importa, porque a melhor vida nesta terra, se você não fosse encontrar com Deus, está ferrado, não é? Então, o importante aqui é você encontrar com Ele lá. O dia que você partir, e para a semente ninguém fica, né? Todos nós vamos, né? Tem até uma poesia inglesa que diz assim: por quem dobra os sinos? Não pergunte por quem dobra os sinos, eles dobram por ti. Toda vez que alguém morria, eles batiam o sino, né? Por quem dobra os sinos? Não pergunte por quem dobra o sino, eles dobram por ti. Se Jesus não voltar, nós vamos, né? Isso é fatal, né? Se ele não voltar na sua geração, você vai. O importante é você ir com ele. Amém? Essa é a nossa fé. Agora, eu quero falar para vocês o que Jesus fez na nossa sociedade. Nós cremos na salvação, e o maior objetivo nosso é a salvação. Eu vivo pela salvação, e eu oro, eu sempre falei: Senhor, se um dia eu tiver que deixar os teus caminhos, que eu morra na véspera igual peru, né? Que eu morra na véspera. Eu prefiro morrer do que perder minha salvação, porque pelo menos eu morro antes, mas vou para o céu, né? Agora, Jesus, ele mudou mesmo na vida daqueles que não creem nele, mesmo na vida daqueles que não são cristãos, ele mudou a sociedade do mundo. Olha o poder de Jesus. Olha o poder que Jesus teve quando ele veio na terra, como ele muda a terra, a sociedade, o mundo, como é influenciado pela presença dele. Existia um povo ali perto da Judéia que adorava Moloque. E esse Moloque, a palavra moleque vem de Moloque. O deus Moloque era um deus de bronze, que eles botavam fogo dentro do deus deles, um bronze incandescente, e eles pegavam as crianças, o pai pegava a criança e colocava... Você imagina você fazer isso, irmã? Colocava o filho no colo daquela imagem incandescente. Dá para você imaginar o que é isto? Que sociedade que é esta? Que cultura que é esta? Aí as pessoas falam: tem que respeitar a cultura. Dá uma, né? Olha a noção daquele povo. Queimava filho vivo dentro, nos braços de uma estátua de bronze incandescente. Eles falam tanto da cultura grega. A mulher espartana na Grécia, ela tinha um filho com um escravo. Olha que doidura. Ela tinha um filho com um escravo, ela engravidava de um escravo, aí ela pegava o nenê, mostrava para todo mundo, e depois que ela mostrava para todo mundo o filho, que ela era capaz de ter um filho saudável, ela decapitava e jogava fora. O filho, ela só teve o filho para provar que ela era capaz. Existe isso, existiu nessa terra. Esparta é um vale que foi dividido em 800 lotes, onde homens guerreiros, todos os homens guerreiros homossexuais. Mulher só servia para procriar. E se a mulher estudar, ela vai ver que o único lugar no planeta que ela é respeitada é dentro do cristianismo. Aí, eles pegavam as crianças com 7 anos de idade e eram dadas para o Estado.
Criança com 7 anos de idade, o Estado criava. E vamos dizer que vagou 10 lotes. E tem 20 crianças que chegou na adolescência para ocupar aqueles lotes. Eles iam colocando esses meninos em situações difíceis de prova para ir morrendo, para ficar os mais fortes. E vamos dizer que dos 20 sobrou 15. E tem 10 lotes. Eles precisam de 10, eles não precisam de 15. Eles botavam os 15 deitados e começavam a bater. Até morrer 5. E ficar só 10 para ocupar os lotes que estavam vagos. Essa é a Grécia. Né? Os maias, quando os espanhóis chegaram aqui, eles faziam sacrifício de pessoas vivas naqueles templos no México. E aí eles pegavam, colocavam pessoas jovens, muitas pessoas muitas vezes virgens, e cortavam o coração, cortava e tirava o coração da pessoa enquanto ela estava viva. Estas eram as culturas que existiam. E se eu ficar falando aqui, tem muita coisa. Então, observa o que Jesus fez numa sociedade, no mundo. Até hoje, a gente vai na África, o Ivaldo Esmeri esteve lá, o Ivaldo perguntou para um homem por que ele tinha 2 esposas. E o homem disse para ele o seguinte: buscar água é longe. Enquanto uma vai buscar água, outra me serve. Dá para ter uma noção disso. Que na África hoje, 2023, aonde o cristianismo não entrou, mulher funciona como um animal. Em 1800 e pouco, quando chegou um missionário na Índia, 1800, gente. Lá é o hinduísmo, eles não aceitam o cristianismo, aquelas coisas, fotos lindas. Na Índia, eles não enterram, eles cremam. Eles fazem uma pilha de madeira e botam o defunto junto, em cima e queima o defunto. Quando o primeiro missionário chegou na Índia, ele encontrou uma cena. O marido sendo cremado com a esposa viva do lado. A esposa morria viva ao lado do marido. 1800, num país que o cristianismo não entrou. Mas lá até aí eles lutaram, porque lá a Inglaterra entrou, tal, e eles lutaram até conseguir proibir isto de matar a mulher junto com o marido. Mas aí eles têm uma cultura que a viúva, é maldição ter uma viúva dentro de casa. Então os filhos expulsam as mães de casa. Tem cidades só de viúvas. Você faria isso com a irmã Badia, ou Vanessa? Imagina, Patrícia, você pegar a dona Badia e botar para a rua. Não, a gente acha engraçado assim, né? Põe na nossa realidade. Tá acontecendo agora lá. Muitas mães, e tem trabalhos cristãos, missões cristãs, alimentando essas mulheres nas ruas. Porque o Deus deles diz que é maldição ter uma mulher viúva dentro de casa. Então, quando você olha para essas coisas e você começa a perceber essas coisas, você vê o quanto Jesus fez diferença no mundo. O quanto a pessoa de Jesus, a cultura de Jesus, os ensinamentos de Jesus fizeram diferença no planeta. O quanto, queridos, na Índia até hoje, o pai vende a menina
a menina de 12 anos para prostituição. E essas meninas, elas morrem com 20 e poucos anos e são embrulhadas em lençóis e colocadas para o lixo levar embora. Não tem nenhum enterro digno. Sabe por quê que é assim lá? Porque o Evangelho não entrou naquele lugar. O que vocês conhecem como sociedade civilizada, o que se diz de sociedade civilizada, o que se diz de uma sociedade decente, é Jesus. É Jesus que fez diferença na nossa sociedade. É Jesus que entrou na sua vida e até na vida daquelas pessoas que ficam xingando ele. Eu fico rindo dessas feministas que ficam xingando Jesus, xingando o cristianismo. País muçulmano, mulher tem que usar aquelas roupas véu. Eu acho incrível. O homem de bermudão na praia, todo formoso, e a mulher de burga, de véu. Por que aí elas ficam xingando o cristianismo? O único lugar que uma feminista pode ser feminista é no cristianismo. É no cristianismo. A Europa abandonou o cristianismo e o islamismo está entrando ali, principalmente na França, e está dominando em pouco tempo. Algumas décadas, aqueles países vão se tornar islâmicos, principalmente a França. Aí não tem gay, não tem feminista, não tem nada. Tem que obedecer, ser muçulmano e acabou. Aí sabe o que eles vão dizer? A gente era feliz e não sabia. Porque eles não souberam usar a liberdade que Jesus deu. Por que o cristianismo é diferente e ele dá liberdade e não obriga todo mundo a ser cristão? Porque cristianismo não é religião, é uma experiência aqui dentro. Se a pessoa tem, ela tem. Se ela não tem, não tem jeito. Mas para pensar. Eu quero que vocês pensem nesta manhã a diferença que Jesus fez no mundo. A diferença que Jesus fez numa sociedade do mundo inteiro. A diferença que Jesus fez na vida das pessoas. Agora, para pensar, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse morrido numa cruz, se Jesus não tivesse nascido, quem seríamos nós? Como seria a nossa sociedade? Talvez nós estaríamos aqui hoje fazendo um sacrifício de criança. Talvez hoje, em comemoração a alguma coisa, a gente estaria queimando uma criança ou matando uma mulher. O duro que é sempre mulher e criança, né? Nunca o homem, né? O que nós estaríamos fazendo aqui? O que o mundo estaria fazendo? Como seria o mundo se Jesus não tivesse nascido? Para nós, ele veio e morreu para nos salvar, e é o que mais importa. Mas para o mundo, para a sociedade que nem crê no que nós cremos, como seria esse planeta, como seria a Terra, se Jesus não tivesse nascido? Será que as mulheres espartanas estariam cortando o pescoço das crianças até hoje? Será que tinha gente colocando criança no colo de estátua de bronze incandescente? Se na Índia, que é hinduísta, até hoje acontecem essas coisas, nós seríamos assim também. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos muito mais motivo para glorificar Jesus e para agradecer a vinda dele do que qualquer outra coisa nessa vida. Só o fato de você ter liberdade, ter respeito e ser respeitado já é um motivo de você levantar os braços e agradecer a Deus, porque quem fez isso foi o cristianismo. Eu fico vendo os comentários falar assim, que as feministas, aqueles comunistas, socialistas, porque a cultura judaico-cristã. As pessoas não leem e não estudam. A cultura judaico-cristã tem que acabar. Se a cultura judaico-cristã, divulgada pelo cristianismo, não existisse, o que seríamos de nós? Porque a Índia, ela é bonita só em foto.
Você imagina uma cidade de 5 milhões de pessoas que o esgoto corre a céu aberto. E corre para um rio chamado Ganges, onde as pessoas vão lá beber água, porque é pura. Você beberia a água do Tietê? A água do Tietê é mais limpa que a água do Ganges. E toma banho. E o diabo fala para eles que aquilo ali é purificação. Vocês entendem, queridos, que o que Jesus fez na sua vida é muito importante? Você entende que o que Jesus fez na sua vida vai muito, muito além do que você pode imaginar? E que se as pessoas ocidentais tivessem consciência, até elas estariam agradecendo a Jesus porque Ele nasceu. Porque se Jesus não tivesse nascido, quem seríamos nós? Se Jesus não tivesse nascido, o que seria da nossa sociedade? É só estudar e ver as outras culturas à nossa volta e ver o que era, para a gente saber que a gente seria daquele jeito. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.